Havendo colégio mental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Amaury para secretariar a mesa como primeiro secretário e peço ao colega que faça a leitura da ata da última sessão. Alô, alô. Alô? Então vamos. Presidente, lê a ata primeiro, né? Ata da 74ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 18ª legislatura da Câmara Municipal de São José. Presidente Geraldo Schwenk. Primeiro secretário Telmo Pedro Vieira, aos 19 dias do mês de novembro do ano 2014, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo, reunindo-se os vereadores da Câmara Municipal de São José, sob a presidência do vereador Geraldo. Dando início aos trabalhos, o senhor presidente convidou o vereador Telmo Vieira, do PSDB, e a vereadora Marlene Maura Vieira, da Mian, que é do PMDB, para ocuparem a DOC, a primeira e a segunda secretaria, respectivamente. Pelo livro do registro, foi constatada a ausência do vereador Orvino Coelho de Ávila, PSD, e a presença dos demais senhores edis. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor primeiro secretário que proferisse a leitura da ata da 73ª sessão ordinária, que posta em votação e foi aprovada por unanimidade, sem restrições. Manifestou-se pela ordem o vereador Neri Osvaldo Amaral, que solicitou a retirada de pauta da admissibilidade da emenda do projeto de lei 66/2014, o que foi aprovado por unanimidade. Ainda pela ordem, manifestou-se o vereador Fernando Anselmo, que solicitou a inclusão na pauta para a votação da presente sessão do requerimento 68/2014 de sua autoria, a qual o vereador Neri Osvaldo Amaral, PMDB, havia pedido vistas e somente devolveu após o fechamento da pauta. Posto em votação, foi a inclusão aprovada por unanimidade. A seguir, foi proferida a leitura da relação das matérias da presente sessão. Em continuidade, foi declarada livre a palavra na hora do expediente. Não havendo oradores inscritos para associar a ordem do dia, discussão única, foram liberadas as seguintes matérias. Primeiro, aprovado por 9 votos favoráveis, a admissibilidade do substitutivo do projeto de lei ordinária 37/2014, de autoria dos vereadores Francisco Bento da Costa Silvia, Orvino Coelho de Ávila, Santos Almecide Jesus e Telmo Vieira, que dispõe sobre a política municipal de prevenção, tratamento e reinserção social para pessoas portadoras de dependência química e da outras providências. Aprovado por 9 votos favoráveis. A segunda matéria, ela foi retirada, aprovado por 9 votos favoráveis, a retirada de pauta proposta pelo vereador Neri Osvaldo Amaral da admissibilidade da emenda expressiva número 2 do vereador Neri Osvaldo Amaral, que suprime artigos ao projeto de lei 66/2014. Os vereadores Adriano, Marilene, Wallace e Túlio, que tem como objeto, alterar a adequação e uso da área constante do anexo 1. Acrescenta, revoga e exclui e dá nova redação aos artigos de lei, da lei 1605 e 1606 de 85 e da outras providências. Em terceiro, foi aprovado por 9 votos favoráveis o requerimento 68/2014 do vereador Fernando Anselmo Pereira, do PMDB, que solicita ao Executivo que encaminhe lista dos maiores devedores da Prefeitura Municipal. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, nem oradores inscritos para as explicações pessoais, o senhor presidente encerrou os trabalhos em nome de Deus, convocando a todos para uma próxima sessão ordinária, segunda-feira, em horário regimental. São José, 19 de novembro de 2014, presidente Geraldo, primeiro secretário Telmo, segundo secretário Marilene. Presidente. Diante do quórum, senhores vereadores, vou pedir para o vereador Amaury que faça a leitura das matérias do dia. Logo em seguida, nós deliberamos a ata. Reunião ordinária do dia 24 de novembro de 2014, correspondências recebidas, ofício 18/2014, da Diretoria de Vigilância Sanitária, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de São José, ao presidente dessa casa, convidando a todos para participarem do ato em defesa do Dia Mundial da Luta contra a AIDS, a realizar-se no Centro Histórico de São José, no dia 3 de dezembro de 2014, às 15 horas. Telegramas do Fundo Nacional de Saúde, ao presidente dessa casa, informando a liberação de recursos financeiros. Convite do comandante-geral da Polícia Militar,
do Estado de Santa Catarina, do comandante da 11ª Região da Polícia Militar e do comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, ao presidente dessa casa, para participar dos atos de formatura dos alunos do 5º ano do ensino fundamental dos estabelecimentos de ensino de São José, através do programa ProERD, a realizar-se dia 9 de dezembro de 2014, às 19h15, na Arena Multiuso. No ofício 282/2014, secretário de Serviços Públicos, ao presidente dessa casa, em resposta a uma indicação do vereador Amauri. E o ofício 292/2014, secretário de Serviços Públicos, em resposta a uma indicação da vereadora Sandra. Matéria do legislativo, projeto-de-lei ordinária 145/2014, de autoria do vereador Amauri Valdemar da Silva, que altera a lei 2516 de 1993, artigo 1º, que denomina a Rua Manuel Rosa, via pública nesse município. Projeto-de-lei ordinário 146/2014, de autoria de vários vereadores, dos vereadores Neri Oswaldo Amaral e Orvin Coelho de Ópera, que altera o artigo 1º e seus parágrafos 1º e 3º, acrescenta os parágrafos 4º, 5º, 6º, 7º e 8º ao artigo 1º e suprime o parágrafo 2º, altera os incisos 3º e 4º e acrescenta o parágrafo 2º do artigo 2º e também altera o artigo 3º da Lei Ordinária 4.530 de 2007, especificamente, que fala sobre a isenção do IPTU. Emenda supressiva, números 3, de autoria do vereador Neri Oswaldo Amaral e Túlio Maciel, que suprime artigos 5º, 6º e 7º do Projeto-Lei 66/2014, que altera a adequação e uso de áreas constantes no anexo 1, que acrescenta, revoga, exclui e dá nova redação a artigos da Lei 1605/85 e a 1606/85 e outras providências. Emenda aditiva, número 1, de autoria do vereador Fernando Anselmo Pereira, que acrescenta incisos 7º, 8º, 9º e 10º ao artigo 2º do Projeto-Lei 127 de 2014 da Prefeita Municipal, que autoriza o Poder Executivo a delegar competência à Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado, a AGESAN, e da outras providências. Requerimento do vereador Amauri, número 72 de 2014, com fundamento ao artigo 156, em comum com o artigo 234 do Regimento Interno da Câmara Municipal, requer ao presidente dessa casa envio de expediente à prefeita municipal e secretário de projetos especiais para que remeta essa casa legislativa cópia de documentos comprobatórios do número exato de outdoor da campanha publicitária com o slogan São José é Melhor, assim como documentos que comprovem o valor gasto com toda a publicidade vinculada nas diversas mídias na forma de notas fiscais, recibos, extratos, bem como cópia do contrato assinado entre o município e a agência responsável pela criação da campanha. Indicações. Indicações do vereador Neri Oswaldo Amaral, a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, solicitando providência no sentido de tornar sentido único a Rua Adão Manuel da Silva, no bairro Areias, nesse município, no trânsito do sul para o norte do Logradouro. Também do vereador Neri, a mesma secretária, solicitando sentido único na Rua São Pedro, em bairro Areias também, em direção do final da rua à marginal da BR-101. Também do vereador, a mesma secretária de Segurança, tornar sentido único a Rua Independência, no bairro Areias, trânsito da saída da marginal da BR ao seu final neste município. Também do vereador, Neri Amaral, a mesma secretária de Segurança, para que tornar único um pequeno trecho da Rua Heriberto Wilson, final da rua após passagem do viaduto, antiga FEIND, no trânsito, seguindo até o encontro do cruzamento da marginal da BR-101, acesso para os agentes de Zanelato. Agora, a indicação 1600, do vereador Telmo Vieira, solicita ao secretário de Infraestrutura sobre a necessidade de realizar o serviço de tapa-buracos na Rua Governador Adolfo Conde, em frente ao número 251, em Campinas. Também do vereador Telmo, ao secretário de Infraestrutura, que faz serviço de tapa-buracos na Rua Osni João Vieira, em frente ao número 21. Também do vereador Telmo, a Secretaria de Segurança e Trânsito, sobre a necessidade de realizar, em caráter de urgência, redutores de velocidade ao longo da Avenida Brigadeiro Silva Paz, mais precisamente no cruzamento com a Rua Jorge Lacerda, pois há recorrência de muitos acidentes no local. Do vereador Moacir, indicação número 603, ao secretário de Infraestrutura, solicitando tapamento dos enormes buracos da Rua José Ramos, bairro Cobrasol 2, próximo ao posto de saúde, em caráter de urgência, sendo que os buracos estão cada dia mais profundos, danificando seriamente os carros que por ali trafegam conforme foto e anexo. Indicação também do vereador Moacir,
ao secretário de Infraestrutura, solicitando a pavimentação da rua Vale Verde, no bairro Hipotecas, neste município. Também do vereador Moacir, ao secretário de Estrutura, para que realiza o topamento de buracos na rua Francisco Inácio do Nascimento, entrada do loteamento Los Angeles, desde o começo até o fim, conforme fotos de anexo. Indicação 1606, 2014, o vereador Fernando Anselmo Pereira, ao secretário municipal de Infraestrutura, solicitando que seja providenciado o asfaltamento da rua Maria Filomena da Silva, no bairro Nacional do Rosário, loteamento Floresta, loteamento Floresta, bairro Nacional do Rosário. E do vereador Orvino Coelho de Ávila, indicação 1608, ao secretário municipal de Infraestrutura, solicitando o conserto de buracos no calçamento e a limpeza das bocas de lobo da rua Geronço Tives, no bairro Barreiros. Também do vereador Orvino, a secretária municipal de Segurança Pública, solicitando que seja instalada uma faixa de pedestre na rua Paulinho Pedro Hermes, em frente ao Naipe Executivo Café, loteamento Floresta, bairro Nacional do Rosário. Matéria na ordem do dia, discussão única, requerimento do vereador Amauri Valdemar da Silva, ao presidente desta casa, com fundamento no artigo 156, em comum com o artigo 1234 do regimento interno dessa casa, requer a Vossa Excelência o envio de expediente à prefeita municipal para que envie a esta Casa Legislativa a relação dos indicados a cargo público pelos vereadores do partido PMDB, josefense, e do PMDB estadual, contendo o nome completo, cargo, função e atribuição, data de nomeação dos cargos em comissão, terceirizados, estagiários das secretarias, autarquias, fundações e suas respectivas diretorias, coordenadorias, gerências e chefias. Em segunda discussão, para-se em conjunto a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Educação, Cultura e Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor e da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, e também da Comissão de Finanças e Orçamento, ao projeto de lei 143 de 2014 da Prefeita Municipal, que dispõe acerca do licenciamento sanitário simplificado e do habite sanitário simplificado e de outras providências. É isso, senhor presidente. As matérias serão seguidas segundo o regimento. Bom, como não foi, não havia o quórum no momento da leitura da ata, nós vamos submeter em votação a ata da sessão anterior. As vereadoras e vereadores que concordam com a ata, permanecem como estão. Aprovado por todos os presentes. Bom, pergunto se tem alguém inscrito para o expediente. Vereador Orvino, vereador Geraldo e vereador Sanderson. Na tribuna, pelo tempo regimental, o vereador Orvino, do PSD. Senhor presidente, vereador Geraldo, senhores membros da mesa, senhoras vereadoras, vereadora Sandra, vereador Maci, vereador Adriano, vereador TT, senhores que nos dão a honra de nos assistirem aqui na plenário na noite de hoje, senhores da imprensa, eu quero discorrer aqui primeiro sobre jogos abertos e evidentemente que nós somos um grande município, né, vereador Adriano, mas que ele, ao longo dos anos aí, nós não crescemos e não evoluímos como pelo menos nós gostaríamos. E eu sempre falei que eu gostaria imensamente de ver São José fazer um evento, que nós não fizemos, né, vereador? E em que pese a boa vontade, o vereador Adriano sabe disso, ele colaborou muito para que se chegue ao estágio de hoje, porque a gente tem que reconhecer o trabalho de todo mundo. Na verdade, a coisa não acontece da noite para o dia. Para fazer um trabalho de base, você vai acertando algumas coisas e muitas vezes, às vezes a vontade tem-se o conhecimento e não tem o apoio e a condição que você gostaria. E de acordo com o que se planta lá, e principalmente os profissionais da educação física, que eu vejo o vereador Adriano sempre
bater, até porque é da área, e hoje eu entendo a importância, vereador, porque você pode fazer um trabalho de base, mas para fazer o trabalho de base você precisa ter os profissionais. E em 2011 nós não tivemos nenhuma medalha. Evidentemente que o resultado de agora não é o resultado de um trabalho atrás. É importante que se diga isso, é fundamental que se deixe isso aqui registrado, porque o nosso objetivo, tanto o meu quanto de qualquer dos senhores vereadores, é ver o município com o destaque que ele merece. Não adianta ser o quarto e não se ter a estrutura, já começa pelas condições. Nós não temos uma pista lá que o vereador Adriano sabe melhor do que qualquer um de nós outros, que é muito aquém daquilo que precisa para você desenvolver um atleta de ponta, ou tal, porque espero que a gente consiga dar ali na beira-mar, com esses 20 anos, a dotação necessária, dos equipamentos necessários para que você possa fazer a prática, porque por melhor que seja, por mais abnegado que seja, você acaba não conseguindo. Mas antes de comentar aqui o resultado, eu concedo a parte ao vereador Adriano. Obrigado, vereador Orvino, não vou me estender, mas assim, o que o senhor fala é verdadeiro. A melhor colocação de São José em Jogos Abertos até hoje foi uma 7ª colocação no geral, em 2005, quando essa equipe, grande parte da equipe que lá está agora, ocupava a Fundação de Esporte, eu era secretário naquela ocasião. Infelizmente, não houve continuidade, porque em São José não existe uma política pública voltada de fato para o esporte, que consagre o esporte de base no município. Então, o trabalho é feito, o ano seguinte muda a gestão, outras pessoas vão à frente e não continuam o trabalho anteriormente iniciado. E começa-se novamente do zero. É uma pena mesmo, mas São José tem uma grande potencialidade e, com certeza, se houver uma política pública direcionada, ocuparemos grandes patamares no esporte. E o senhor está definindo aí, realmente, ver se dá sequência àquele trabalho de 2005, aquele trabalho de 2005 acabou sendo zerado, porque em 2011 não conseguiu nenhuma medalha. Ali, com 8 ou 10 medalhas, se conseguiu chegar no 7º lugar. Chegamos em 2011, que era para evoluir, dizer, não, agora a coisa vai, e voltou a estaca zero. Agora, vê como a coisa evolui, a coisa cresce e você tem que acompanhar. Então, em vez de baixar, você tem que aumentar, porque em 2014 são 28 medalhas. O que dá lá, ainda não dá a colocação de 2005. Mas tem que se ressaltar aqui também, que não se tinha, e eu quero lhe parabenizar mais uma vez, que quando veio o Bolsa Atleta, o senhor foi um dos primeiros a dizer que já era um caminho, já era alguma coisa. Muito se dá em relação ao Bolsa Atleta, que ajudou, pelo menos a preservar, porque se fazia um trabalho também, só com a boa vontade e com a coragem, aí vinha Florianópolis, principalmente, e recolhia os atletas de São José, os atletas da Palhoça, os atletas de Biguaçu, acabava tendo uma colocação diferenciada, mas o trabalho de base feito aqui. Hoje você tem alguma coisa que pode segurar. Outra coisa que também tem que se ressaltar aqui é trazer mais eventos idênticos ao vôlei de praia, que isso incentiva. Isso dá visibilidade, isso motiva a gurizada, principalmente. Então, os exemplos. Os exemplos é que fazem com que a coisa se desenvolva. E eu espero de que a gente não tenha retrocesso aqui, senhores vereadores, que seja cada vez melhor. Quero parabenizar a superintendente, toda a equipe que está lá, como diz o vereador Adriano, que não é de hoje, e isso você só consegue esse resultado com um trabalho de equipe, e é uma equipe de abnegados de muitos anos, e acaba muitas vezes, quando vê um trabalho que já está em bom nível, voltar à estaca zero, na verdade, talvez esse seja a pior coisa que pode acontecer ao profissional. Então, o que a gente traga, na medida do possível, o Banco do Brasil tem sido parceiro nesses eventos, e eu acho que dá para você ir à Caixa Econômica e ir aos profissionais da área para trazer mais eventos de outras modalidades, para motivar, para dar exemplo às crianças, que se possa fazer um trabalho, inclusive, de fazer uma distribuição de ingressos a esse pessoal. E o vereador Adriano, que sempre se preocupa com a equipe, está lembrando aqui ao professor Anderson, técnico de atletismo, demais professores
que mesmo com a pista precária que tem lá, que às vezes a gente quer ajudar e não sabe como, mas até nós temos tantas grandes empresas aí que poderíamos solicitar, né, que se faça, já que tem um espaço ali, um belo local. Outro dia foram fazer uma matéria lá, a pista é tão feia que acharam, descobri lá, acharam que estavam jogando entulho. Na verdade era a cobertura da própria fundação que estava lá, mas na verdade a pista a gente dá para fazer um trabalho com a Intelbras, outras grandes empresas que tem no município, para que possa colaborar. E às vezes você tem condições de fazer isso e acaba não fazendo, mas as condições são muito precárias. Nós temos uma rede de alunos que, se fosse bem aproveitado, se tivesse as condições, começa pelos próprios colégios, mas você tem que dar a ferramenta adequada. Você não faz absolutamente nada sem ferramenta. Então, o pessoal, como eu digo, acaba tirando leite de pedra, mas é bom se ressaltar esse trabalho que tem sido feito, que se dê sequência, que se empenhe, que se motive. Eu quero parabenizar a prefeita, que ela tenha realmente olhos diferentes nisso aí, que se faça também uma campanha no sentido de que as empresas do município participem, que tu está elevando o número do município, que troque lá por publicidade. Que você coloque lá uma placa de publicidade numa quadra de vôlei, numa quadra de areia, com toda essa área que se tem lá, que dá para fazer um belo de um trabalho. Eu tenho outro assunto aqui, eu acho que é um ofício do Dr. Elvir Favaretto. Ele é o síndico. O Favaretto é um dos grandes advogados que se tem e é o síndico do Centro Comercial Campinas. E eu acho que os senhores vereadores receberam todos um expediente e ele faz uma abordagem que inclusive não é o que eu penso. Às vezes eu acho que os estacionamentos, mas ele faz uma abordagem, vereador Macir, o senhor que é engenheiro, né, o vereador Túlio é um engenheiro civil, mas o senhor, mesmo sendo sanitarista, sabe na engenharia a importância. Né, nós temos um grande problema da questão das vagas, dos estacionamentos, e eu sempre falo aqui de que você ter uma sala de 50 metros sem estacionamento, hoje em dia é preferível você ter uma de 20 com os estacionamentos, porque acaba sendo um problema muito sério. O grande problema hoje, quem é comerciante, são as vagas de estacionamento. Quem não tem estacionamento, ele tem um problema sério. E ele manda um documento que não é grande, deve ter mandado para os demais senhores vereadores. Eu vou voltar depois ao assunto, que ele aborda a questão das vagas de garagem assim, de uma forma diferente, que não é a que eu penso, mas que é interessante. Ele, inclusive, menciona de que nós deveríamos aproveitar o Código de Obras atual para a gente tratar do tema, que realmente é matéria dali, e de uma maneira que ele faz uma maneira olhando do lado do comerciante, que eu acho que é interessante, vereador Túlio, a gente fazer um estudo, uma discussão, para poder, se possível, contribuir. Eu volto ao assunto. Obrigado. Próximo vereador. Vereador Geraldo. Pelo tempo regimental, vereador. Senhor presidente, vereador Sandro Mercedes Jesus, vereadoras, vereadores, os presentes que nos acompanham pelas redes sociais, a imprensa local. Bom, retomando aí, agora, na plenitude das representações da cidade, eu venho à tribuna para falar, entre outras coisas. Primeiro, eu acho que não é novidade para ninguém, e tem chegado ao nosso gabinete, e com certeza, eu acredito que, se não todos, mas a maioria dos vereadores, essa questão que está ocorrendo em São José, sobre a taxa cobrada da vistoria do Detran. E não só a questão das filas, que tem muito motorista que tem que chegar antes das 5 da manhã, burocratizaram, mas agravou-se muito a partir de 1º de novembro, segundo informações, e
é o que a nossa assessoria levantou, podemos até estar sujeito à complementação dessas informações, mas piorou muito depois que foi terceirizada para a empresa Procauto, com sede em Palhoça. Depois que essa empresa começou a operar em São José, os motoristas, né, tiveram uma piora imensa no serviço que já não era lá de grande qualidade, e as filas. Agora, o pior, segundo o relatório de vários proprietários, e eu tenho aqui algumas fichas de cobrança, que houve um reajuste de mais de 42%, porque passou a taxa de R$ 42,23, R$ 42,23, para R$ 60. Então, tem que se tomar providência junto aos órgãos competentes, que o DETRAN, se é uma concessão também para a Prefeitura, que se tome providência junto à Secretaria da Receita, porque aqui tem o timbre da Secretaria da Receita, não sei, o vereador Moacir até que foi secretário da Receita, qual é o convênio que tem DETRAN e Prefeitura. O fato concreto é que nós estamos perdendo a arrecadação, que vários proprietários de automóveis, vereador TT, estão preferindo emplacar os carros em outros municípios. Então fica o registro e vamos juntos aos órgãos competentes para ver as providências a serem tomadas. Bom, uma outra questão, já nessa linha aqui, se não me engano, no início do ano, nós colocamos, início desse ano, nós encaminhamos uma indicação para a Secretaria de Segurança e Trânsito de São José e retoma o assunto. Entre outras coisas, outro dia eu vi o vereador Telmo e outros vereadores falando sobre a questão de pintura, tá certo? Estão feitos vários recapamentos, isso é importante, manta asfáltica, a questão aí da segurança, as faixas de segurança dos pedestres, mas a questão de carga e descarga, vereador Neri. De novo, quem fala em mobilidade urbana, a prefeita viajou, voltou, eu acho que é importante que ela traga experiências nessa área, mas continuamos a pedir medidas objetivas por parte da Secretaria, porque várias vias estruturantes, vereadora Mari, começando ali pela Fazenda do Max, vai ali das 7 da manhã até as 19h20, nos chamados dias úteis, é quase impossível de transitar, né, vereador Túlio? Caminhões e mais caminhões, e o pior, empresas que utilizam do espaço público, dificultando a mobilidade urbana, Presidente Kennedy, podemos citar quase todas as vias estruturantes de São José. Então que se tome providências urgentes, proibindo, até vir um processo de uma portaria ou alguma normatização sobre a questão de cargas e descargas em tempo de horário comercial nas vias de São José. É impressionante, já estamos com as vias congestionadas, mas o que atrapalha a vida das pessoas em termos de mobilidade é uma coisa impressionante. Então, vamos continuar solicitando, junto à secretaria competente, as providências necessárias, que está impossível de caminhar e mesmo andar de carro, porque eles utilizam tanto a faixa de pedestre, as calçadas, porque utilizam para carga e descarga, como também filas de automóveis e principalmente de ônibus. Bom, lembro-me bem, um outro assunto, que no dia do aniversário da nossa cidade, onde nós fizemos homenagens a cidadão honorário, que é provavelmente a maior honraria da Câmara e da cidade, o então vice-governador, e agora também reeleito, Eduardo Pinho Moreira, ele disse que a grande notícia para São José era o lançamento da construção do Instituto de Cardiologia anexo aqui ao Hospital Regional de São José.
Por que eu estou dizendo isso? Recentemente, nós vimos, pela imprensa toda, nós fizemos visitas, foi feita a apresentação aqui nesse plenário, sobre a concretização do Hospital da Unimed, que é ligado a uma empresa, uma cooperativa, da área de saúde suplementar. Mas o Instituto de Cardiologia, que na verdade tem que ser uma obra mais também de complexidade, olha, eu acho que já tem no mínimo umas 7, 8 pedras fundamentais ali de lançamento, e não sai. O Hospital da Unimed, o presidente Sanderson, 3, 4 anos está pronto. Altíssima complexidade. Mas só para quem pode pagar um plano de saúde. E o hospital público? E o Instituto de Cardiologia? O que estão esperando? Será que vai ser mais uma promessa? Então, já que estamos num governo reeleito, foi cantado em verso e prosa no aniversário da nossa cidade, que se, de fato, inicie a obra muito importante, não só para a nossa cidade, como para a região, mas também para o Estado, porque é um hospital para as pessoas que necessitam de alta complexidade, e hoje ele está no 2º andar do hospital regional e dificulta muito, porque a estrutura física é muito pequena. Então, aquela obra física, uma parte do maquinário, dos equipamentos e recursos humanos já está praticamente estruturado. Precisamos. Então, por que a medicina suplementar consegue erguer um hospital nos padrões internacionais, nas normas internacionais de construção de uma instituição daquela magnitude, e o povo que precisa da saúde pública, da alta complexidade, não tem essa obra que já perpassa aí 4, 5 governos. Então estamos cobrando a construção e a viabilização do Instituto de Cardiologia, que ao meu ver tinha que ser o Instituto do Tórax, mas essa é uma outra discussão, que tem que ser retomado ou construído o mais breve possível. E por falar em alta complexidade, e só me falta 1 minuto e meio, eu quero começar também a conversar um pouco mais de perto sobre a questão da saúde, que a gente chama a saúde na área primária. Trocou o titular da cadeira, assumiu agora a enfermeira, se eu não me engano, ela é de carreira do município, não tenho certeza disso, a Suzana, não estou lembrado sobre o sobrenome dela. Tivemos conversando, mas uma coisa é verdade. Eu desejo muito trabalho para a enfermeira Suzana, mas uma coisa tem que ficar claro. Nós temos que fazer uma UPA em São José, uma unidade de pronto atendimento. Nós temos que ter projeto, porque aquela obra da Forquilinha, no máximo, quando ficar pronta e se ficar pronta, porque, segundo relatos que eu escutei, tem problemas com a empresa edificante, no máximo a policlínica. Barreiros, uma policlínica, mas está tudo fora dos padrões. Então, a unidade de pronto atendimento, 24 horas, ao meu ver, inclusive, São José cabe 2. Mas nós temos que planejar de uma maneira concreta, objetiva. Diz que é caro, mas saúde não é despesa, é investimento. E esse pronto atendimento é o que leva a desafogar. Eu vou voltar ao assunto dessa questão das atividades da saúde de São José, principalmente da atividade que a gente considera primária. Muito obrigado. Próximo vereador. Vereador Sanderson. Este vereador declina da fala. Próximo vereador. Não há mais vereadores inscritos. Não há mais vereadores. Passamos para a ordem do dia, vereadores. Temos 2 matérias. Requerimento 071 e o projeto de lei 143 em segunda discussão. Requerimento 071, de autoria do vereador Amaury Valdemar da Silva. A quem eu peço para que faça a leitura do requerimento. Requerimento 071/2014, cumprimento cordialmente, vem por meio deste, com fundamento no artigo 156 e o artigo 234 do regimento interno dessa Casa Municipal, requerer
a Vossa Excelência o envio de expediente à Prefeita Municipal para que envie a esta Casa Legislativa a relação dos indicados a cargo público pelos vereadores do partido PMDB, José Fence, e do PMDB estadual, contendo nome completo, cargo, função e atribuição, data da nomeação dos cargos em comissão, terceirizados, estagiários nas secretarias, autarquias, fundações e suas respectivas diretorias, coordenadorias, gerências e chefias. Justificativa, Excelência, busca-se a transparência nas nomeações de contratações efetuadas pela municipalidade em nome dos vereadores e do partido PMDB municipal e estadual e de membros do PMDB estadual pela atual gestão. Sala das Sessões, 9 de novembro de 2014, Amaury Valdemar da Silva, vereador do PMDB. É isso, presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, vereadores concordam como estão. O presente requerimento está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Queria que constasse em ata o vereador Moacir, vereador Túlio, vereador Chico Silvi, vereador Adriano, vereador TT, vereador Mari, vereador Geraldo, vereador Mauri. Projeto Lei 143, de autoria governamental, que dispõe acerca do licenciamento sanitário simplificado e da habite sanitária simplificada e da outras providências. Senhores vereadores, esse parecer já foi lido. Eu coloco em deliberação a dispensa da leitura do parecer. Os vereadores que concordam como estão, vereador Chico, de acordo, vereador Túlio, de acordo, vereador Neri, de acordo? Está dispensada a leitura do parecer por unanimidade dos vereadores presentes. Em discussão. Com a palavra, vereador Mauri. Presidente, na verdade, a gente não costuma discutir em segunda discussão um projeto de lei. Mas, nesse caso, na primeira discussão, eu não estava na Câmara, naquela época, naquele momento, e o vereador Fernando Anselmo pediu vistas na sessão anterior. Mas eu estava vendo anteriormente com o senhor ali, e o Fernando Anselmo acabou não apresentando nenhuma manifestação ao pedido de vistas a esse projeto de lei, especificamente. Até acredito que a prefeita municipal esteja bem intencionada com esse projeto de lei. Bem intencionada para tentar dar agilidade aos procedimentos administrativos da prefeitura, né? Por mais que promotores, né, e juízes não gostam que político fale em dar agilidade, né, aos procedimentos administrativos, não gostam que a gente use esse termo, agilidade, mas o serviço público tem que ter qualidade, tem que ter excelência, e ele tem que caminhar, vereador Moacir, de uma maneira que a população, que o contribuinte possa se sentir satisfeito com o serviço prestado e possa dar andamento, principalmente nesses casos aqui, que seriam para habite sanitário, né, vistorias de instalações sanitárias do estabelecimentos comerciais e até de construções também, que parece que no último artigo ele fala sobre as construções também. O que é a prefeitura? Ela quer simplificar o procedimento, que as atividades consideradas de baixo impacto, né, ela usa alguns termos aqui diferentes, licença sanitária simplificada, está falando que é simples, né, que até poderá ser feito ser emitido eletronicamente. O que a gente não queria era ver esse tipo de situação, por mais que eu continuo falando, a prefeita está bem intencionada em querer dar agilidade ao processo administrativo, principalmente o processo que depende de alvará sanitário, que depende de habite sanitário, que é desde uma empresa que quer instalar em São José, até uma construção que quer ser feita também em São José, que depende dessas vistorias, desses habites sanitários. Mas não era isso que a gente queria ver, sinceramente, presidente. O que a gente queria ver, e que era o discurso da administração, discurso de campanha para assumir a administração, que isso ia ser melhorado muito, principalmente que a formação dela é dessa área, né, se me corrija se eu estiver errado, que é dessa área, que é engenharia sanitária. Eu imaginava que a prefeita municipal fosse fazer um grande concurso público, né, fosse trazer mais fiscais para a prefeitura nessa área, falando que todas as fiscalizações estão precisando ser melhoradas, que aumentasse o seu quadro físico. Mas, ao mesmo tempo,
a prefeita municipal, pela informação que eu tenho, ela acabou até com atividades dos fiscais sanitários de São José de fazer hora plantão, se o termo não estiver correto, depois posso me corrigir, mas chegou até a acabar com isso. Não sei se já retornou, mas foi um trauma, né? Porque é ficar o fiscal de plantão para qualquer reclamação, qualquer denúncia, e até para outros trabalhos diferenciados. Até isso foi cortado. Fora a hora extra que está esse rolo que vai e volta, vai e volta. Então eu imaginava que a prefeita municipal, pelo menos para a sua área que atua, né? Apesar que alguns vereadores gostam de citar um outro da atividade, que depende de qual projeto que fala, e às vezes esquece de outros, né, que tem a mesma formação e que pode falar também sobre o assunto, mas eu imaginava que a prefeita municipal fosse incrementar a vigilância sanitária, fosse melhorar a vigilância sanitária, né, fosse fazer concurso público para a vigilância sanitária, ou investir nos efetivos que estão lá hoje. Né. É isso que eu imaginava, o mínimo que eu imaginava da prefeita municipal. Mínimo. O mínimo. Mas não. Eu nem sei se ela podia fazer isso por decreto, mas né, acaba fazendo um projeto de lei para ter a anuência da Câmara de Vereadores ainda para coisas que eu acredito ainda. Olha, tem. Volto a dizer, mas a boa intenção que ela tem. Mas acredito que esse projeto de lei ainda tem artigos inconstitucionais e ilegais para esse procedimento. É muito risco que está se correndo, deixar na mão apenas do secretário, né, ou do diretor da vigilância, e ele vai escolher qual processo que tem menos impacto ou mais impacto do que o outro, que merece ser simplificado ou não. Eu acho isso arriscado demais, pode criar um procedimento de desigualdade, né, falta de isonomia dentro do processo administrativo da prefeitura, e eu não tenho condições, volto a dizer, por mais que a prefeitura seja bem intencionada, eu não tenho condições de votar favorável a um projeto de lei desse. Se cria um aspecto de que o secretário ou o próprio diretor, né, não sei qual é o nome correto da gerência, se é, o poder a ele de escolher qual processo, qual empresa, né, qual atividade é mínimo, porque os critérios aqui não há critérios técnicos que algum fiscal da prefeitura possa pegá-lo e dizer, não, esse é baixo impacto, é muito vulnerável, esse projeto é muito vulnerável para tratar e diferenciar algumas atividades. Então, eu não tenho condições, presidente, desculpe os vereadores, mas não tenho condições nenhuma de votar favorável a um projeto que cria algo diferente dentro da prefeitura, e a gente sabe quais são os procedimentos, eu sei quais são as necessidades da vigilância sanitária, eu sei quais são as necessidades da SUSP, mas temos que ter critérios mais claros, mais transparentes, que a gente possa participar do processo, mas sim a municipalidade, os municípios e as empresas possam participar de uma forma muito transparente, muito igual, mas não deixando aberto para a decisão de quem quer que seja o dono da caneta ali no final, na ponta, né, como o presidente gosta de falar, na ponta, né, decidir naquela ponta se vai necessitar de vistoria ou não, se vai necessitar de alvará ou não, do procedimento vai ser diferenciado. Então, eu não estou confortável, então estou me explicando por que agora, na segunda votação, porque eu não votei na primeira, estou voltando a contra esse projeto. Esse projeto deveria voltar para a prefeitura e deveria estar apresentando um projeto totalmente diferenciado, com criação de concurso para mais fiscais, de estar estruturando e dando condições para os servidores nossos hoje corresponder, porque hoje falta em estrutura, né? O prédio da prefeitura foi adaptado de novo para a vigilância sanitária, já estava na hora de ter uma sede própria, uma situação própria, uma situação nossa, né, sair desse aluguel, mas nem isso aconteceu na vigilância sanitária de São José. Saiu de um prédio alugado perto da prefeitura e foi para o outro lado da BR, no lado do Cobrasol 2. Nem isso foi dado à vigilância. Aí quer criar um termo para facilitar a vida, sabe de quem? Dos secretários e dos diretores. E não é isso que nós queremos para a cidade. Mas tem que facilitar nesse sentido. Tem que melhorar, mas de outra forma. Mas sim que todos possam participar do processo com igualdade. Me estendi mais, presidente, mas era isso que eu podia colocar. Continua a discussão, vereador Moacir. Senhores vereadores, senhor presidente, membros da mesa, eu confesso que eu participei da primeira votação e até discuti e estive vendo os artigos,
Mas em função da falação do vereador Amaury e de uma discussão que a gente teve ali com a vereadora Sandra, me levantou algumas suspeitas e discussões. Quais sejam? Se eu tiver uma grande obra, né, um grande empreendimento residencial, ele não é um gerador, ele não é algum classificado no CNAE, que é a classificação das atividades econômicas como poluente. Teoricamente, ele vai poder ser inaugurado com a BITSE desse online. Não tem uma restrição de metragem e que faça uma limitação. Me deixou preocupado, vereador Geraldo. Nós podemos fazer uma grande exceção a uma regra que realmente tem que ser do poder de polícia da prefeitura. E aí eu gostaria de fazer minha culpa de não ter ido a miúde no projeto e poder estar avaliando. Então eu gostaria de solicitar aos vereadores novamente um pedido de vista para que eu possa me aprofundar e no período regimental trazer de volta então, porque eu gostaria de votar e eu confesso que eu me sinto inseguro com relação a isso. Então eu peço vistas ao projeto. Senhores vereadores, o vereador Moacir apresenta o requerimento verbal na tribuna, o qual pede que seja deliberado o pedido de vistas do projeto 143. Nós estamos em segunda discussão. Na primeira discussão foi votado por unanimidade dos vereadores presentes. Desta forma, eu encaminho o pedido de vista do vereador. Os vereadores concordam com isso como estão. Vereador Chico? Está aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Pedido de vista do projeto de lei 143. Como não há mais matérias, passamos para as explicações pessoais. Pergunta da vereadora Mari se há vereadores inscritos. Vereador Sanderson, vereador Neri e vereador Orvino. Peço ao vereador Geraldo que assuma os trabalhos. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, que nos assistem em plenária, que irão nos assistir através do portal da Câmara. Eu não poderia deixar de vir a esta tribuna, primeiro para agradecer aos secretários do município, aos servidores. Na nossa passagem como prefeito, se colocaram à disposição, entendo, claro, que é mais do que obrigação, mas não mediram esforço para nos dar as informações, para nos acompanhar, para nos balizar, para nos orientar, enfim, para fazer o serviço de casa, como também demais servidores deste município, que também diurnamente nos acompanharam nas visitas às obras, nos acompanharam nas secretarias, que fomos tomar conhecimento das matérias, e que nos ajudaram de alguma maneira para que eu pudesse fazer, encaminhar o nosso serviço naquela oportunidade como prefeito interino. Quero também agradecer os vereadores que se fizeram presente na nossa posse naquela oportunidade, demais servidores, familiares, a imprensa. Agradecer os vereadores que por algum motivo não puderam estar presentes, mas eu sei que torceram por nós. Dizer que foi um marco na cidade, porque nós temos, a nossa lei orgânica nos estabelece esses encaminhamentos e nós se colocamos à disposição, até porque a cadeira de presidente, nem a cadeira de prefeito nos pertence, né? Nós estamos presidente, nós estamos vereador e a prefeita está prefeita, mas a democracia se estabeleceu. Eu quero aqui pegar uma carona no discurso do vereador e presidente Geraldo, que foi muito feliz quando observou que isso é a normalidade, né? As pessoas veem algo como
sobrenatural, né? Pô, o vereador assumir, presidente da Câmara assumir a prefeitura. Não, isso é a normalidade. Isso é o Estado de Direito democrático. Isso é o normal. Até porque você não está, né, e a legislação assim ditou as regras. Você não está escapo de uma doença, de um fato. Né? O município tem que ser potencializado, os secretários, a prefeita, enfim, os vereadores, nós temos que tomar conhecimento, e assim a prefeita foi a Bogotá, juntamente com a sua equipe, para buscar informações, de ter expertise e trazer conhecimento para agregar na sua demanda aqui em relação ao transporte coletivo, que precisa melhorar muito, precisamos avançar muito, sabemos que o nosso transporte coletivo está longe do ideal, vereador Moacir, né? E isso não é de 4 anos, não é de 8, já é de 20 anos, aí vem devendo essa conta para ter um transporte com uma identidade, né? Um transporte que possa atender a sociedade e atender a quem mais precisa, que é a massa, quem usa o transporte. Também poder direcionar e provocar para que as pessoas deixem o carro em casa e procurem o transporte coletivo. E assim foi a prefeita, então, e deve nos apresentar um relatório em breve aí da sua ida a Bogotá. Também eu quero aqui agradecer sobremaneira o presidente desta casa, que nos acompanhou, quando possível, nos eventos do município, e demais vereadores. Fechamos a nossa agenda, talvez não na maior, mas eu acredito que seja a maior obra aqui de São José, que é a ponte do Rio Maruim, do Rio Forquilhas, que desemboca no Maruim, chega na Foz. E que é uma obra tão sonhada, de tantas promessas, de tantas vezes discutidas, e agora é uma realidade. Tivemos em loco, eu estou falando aqui do Abelardo ali, que encaminha para o Sertão do Maruim, para a Colônia Santana, e já é uma realidade. Tivemos embaixo da ponte, né, presidente? E nós vimos o tamanho o espelho de água, quanto a vazão que vai dar, a largura e a mobilidade. Mas eu não vou entrar na questão da mobilidade. Eu vou entrar na questão daquilo que vai refletir para o Jardim Pinheiros, Flor de Nápoles e região. Porque a ponte anterior era um dique, vereador Mauri. Eles retiraram lá, eu estive lá com o Cloni na sexta-feira, até convidei os vereadores, e a ponte anterior já retiraram. E se o senhor for observar lá onde é que está a cabeceira da anterior, não passava um metro ali de... Qualquer obstáculo já ficava preso ali, levado às proporções hoje, o que nós temos lá da nova ponte. E fechamos a nossa agenda, né, presidente? Num ato importante e que significa muito para a cidade de São José. Lembro eu da última vez que estive lá com o então secretário Cobalcini, hoje deputado estadual, na oportunidade também era, e se falava muito, era mais uma promessa, mais uma promessa, mais uma promessa, e hoje é uma realidade. É uma obra em torno de 4.300.000 reais, que, claro, tiraram a ponte velha, agora está nova, e vão fazer, e aí vai duplicar a ponte, então, que era isso esperado pela comunidade. Queria fazer justiça aqui por todo mundo que esteve à frente, demais vereadores que não fazem parte do mandato dessa legislatura, os representantes, o vereador Moacir, o Jair Costa, o Abraão, outras lideranças ali, João Celso, do Sertão do Maruim, outras lideranças também que foram para lá, fizeram protesto, não quero cometer nenhuma injustiça, o vereador Batiste, que tem alguns amigos ali presentes também, que movimentaram aquela região, e várias discussões, várias audiências, e culminou agora com um novo momento. Vamos esperar, e não deu uma forte chuva ainda, vamos torcer que dê tudo certo, que possa resolver não só a mobilidade, como também a questão dos alagamentos naquela região. O que me chamou a atenção, vereador Mauri, é que logo após a ponte, sentido Sertão do Maruim, eles fizeram um canal, um extravasor, obrigado, vereador Moacir, e que vai pegar aquela água do pasto ali e vai também ajudar em transpor a água para o outro lado, sentido ao mar. Aquela região, isso a Mauri conhece bem, sempre nos explicou, até pela sua formação, que tem uma influência de maré muito grande.
Me parece que a fluência de maré vai até o CTG e que a cota está abaixo ali, né? Ou seja, jamais poderia ter uma construção naquela região. Mas não é esse cenário que nós temos, é uma situação consolidada, inclusive com obras do governo do Estado de 30, 40 anos, né, projetos sociais, como era a Coab e tal, e ali se implantou aquelas casas, e todos aqui conhecem, se não tiveram lá, mas ficaram assistindo ou já participaram de várias situações desagradáveis. As pessoas têm algumas ruas na Picadas, que as casas são igual palafitas. Essa é a realidade. Não é que a casa é segundo piso, mas a parte de baixo é só coluna, vereador, presidente. E essa é a realidade que nós temos lá. E então eu quis lembrar essa obra do governo do Estado. Quero aqui também deixar e parabenizar o secretário Coloni, que prontamente não mediu esforços dentro da sua gestão como secretário, um filho desta casa, vereador, político da nossa terra, que de alguma maneira, direta ou indireta, contribuiu, fazendo a gestão, porque é também sobre a gestão do secretário. Ali tem uma particularidade, me parece que obra daquela magnitude é do governo diretamente com a Secretaria de Infraestrutura. Mas o secretário também se fez presente, estava muito feliz de poder entregar essa primeira etapa e que então logo vai cobrar para que saia a segunda. Promessa que junho do ano que vem nós vamos ter a outra etapa pronto. Essa é a realidade da ponte da SC, da única SC que agora ganha esse grande presente aí e tão sonhado para a nossa comunidade. Demais comentários à parte, na minha ausência, parte do vereador Amauri e do vereador Telmo, mas eu vou deixar esse tempo para a próxima sessão, até porque me falta pouco. Eu saí para presidente e fui até criticado, tu vê como o cara vira prefeito, né? Eu não sei se é costume, mas as demandas que aqui foram debatidas e faladas, elas talvez podiam ser respondidas e resolvidas e solucionadas e dado conhecimento no gabinete. Eu chego cedo aqui e saio tarde, enquanto gestor desta casa. Mas vou dizer para os amigos, está aqui na minha mão, a sentença que dá a perícia para a reforma da casa, que deferiu a perícia no telhado, eu não posso fazer nada, está aqui na minha mão, mas na próxima sessão eu explico. E também a questão do correio, né? Como é que eu vou pagar uma conta que eu não conheço? Está aqui a sentença também que suspendeu o contrato do correio e agora nós ganhamos na justiça, porque nós temos uma conta que eu não tinha como reconhecer a conta. Mas vou deixar essa oportunidade, como também a questão dos computadores, que eu vou dar de primeira mão para os vereadores, que o auditor do Tribunal de Contas também considerou que os preços são aqueles, né? Entre outros assuntos que a gente vai poder nortear, é minha obrigação de esclarecer, né? Os vereadores precisam de informação, esse é o nosso papel enquanto presidente, mas lamento que isso poderia ser resolvido na sala da presidência, né? Ou me chamar que eu vou no gabinete dos vereadores dar toda a explicação. Próximo vereador? Vereador Neri. Pelo tempo regimental, vereador. Tempo regimental de 1 hora. Mesa presidente, mesa diretora, o município que nos assiste. Eu tenho 2 assuntos para decorrer e 2 assuntos que eu acho bom e o outro de suma importância, principalmente para quem tem filhos entre 18 e 25 anos. Eu estive numa formatura, ou melhor, da entrega das carteiras da OAB, na OAB de Florianópolis, e quero aqui manifestar a minha maneira mais cordial de parabenizar o presidente da OAB, Dr. Túlio Carione. Um gesto simples, mas tenham certeza que um gesto que resgatou o prazer, a qualidade de uma solenidade e o prazer da pessoa que recebe um documento que tanto estuda e se esforça, que é a carteira da OAB do Brasil. Qual é o gesto? A OAB, quando fazia as entregas das carteiras, sempre tinha
o formando e um padrinho. Pois bem, gestões anteriores, de pessoas totalmente avançadas, inteligentes, eles cortaram esse prazer que o formando tinha. E o doutor Túlio Carione resgatou. Eu achei assim que é um gesto simples, mas de uma importância significativa, principalmente para quem está recebendo o documento. Uma solenidade muito bonita, muito bem organizada, e as pessoas, a gente viu quanto as pessoas estavam felizes e ainda o prazer de o padrinho entregar a carteira da OAB. Vai aqui, realmente, meus parabéns ao doutor Túlio e sua equipe, porque realmente trouxe e resgatou um prazer, uma satisfação, uma emoção que tinha sido cortado por pessoas que não têm, na minha avaliação, esta sensibilidade. Mas, felizmente, voltou. Bem, o outro assunto é o seguinte, meus amigos, todos sabem que eu sou do ramo do seguro e trabalho há 37 anos com seguros. Nós temos a corretora de seguros e por nós passa o dia a dia de acidentes, o dia a dia de batidas. E os senhores que têm filhos como eu tenho, prestem atenção no que eu vou dizer. Só na nossa corretora, semana passada, nós tivemos 21 acidentes. Estou gerando 21 batidas. Dessas 21 batidas teve machucados, feridos e todo tipo de que vocês imaginam. A maioria dos 21 acidentes, 13 de 18 a 25 anos. Agora, o que é que me chamou mais atenção? Dos 13, nós detectamos que 11 foi motivado pelo telefone celular. E dos 11, 8 é que estavam passando mensagem. Para os senhores terem uma ideia, eu estou falando isso para despertar a preocupação de pai, de próprios dos filhos. A seguradora é o compromisso de pagar acidente, desde que esteja tudo dentro da lei direitinho. Para os senhores terem uma ideia, um acidente, com a menina de 19 anos, teve 3 percas total. Perca total, você sabe o que é? É quando o carro não presta mais. Tem que pagar outro carro. O último acidente da semana foi a menina que bateu com um carro desse da GM novo aí, que é Onix. Ela bateu de frente. Ela desmaiou e ela ficou com o telefone grudado. Só a hora que chegou o pessoal do socorro é que tiraram o telefone dela. Eu estou simplesmente fazendo aqui um relato, porque é preocupante. E todos aqui, quem é que nunca deu uma pegadinha no telefone? E todos sabem que tira a atenção. Então é muito mais sério do que os senhores imaginam. Então vocês vejam bem, a nível de Florianópolis, o volume é muito maior. A nível de Santa Catarina, a nível de Brasil. Então o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, orientar os filhos, dirigir um telefone, principalmente passando mensagem, não é aconselhável a ninguém. Não é porque a coisa é mais séria do que a gente pensa. E não adianta. De 100, 95 faz isso. Então, realmente, o índice de sinistro é muito grande, principalmente com a juventude. É tanto que hoje, existe uma preocupação da seguradora, que seguro para pessoas que têm de 18 até 30 anos, ele é quase o dobro do preço, dado ao grande índice de sinistralidade. Então, entendam os senhores como quiser meu pronunciamento, que nós somos as explicações pessoais, a gente pode falar de qualquer assunto. Mas estou falando isso como pai, como amigo e também como profissional da área que conhece bem essa matéria. Acho que realmente, além de ser preocupante,
E não adianta, é meu filho, é teu. Quer saber quem é seu filho? Feche os olhos e se transporte para quando vocês tinham 18, 19 anos, 20 anos, que é igual. O que a gente fazia, o pessoal faz. Só que hoje a gente tem a condição de dar uma orientação melhor. E muito melhor. E esse pessoal aí do celular, que é quase todo mundo, é bom a gente orientar. Deixa ali, ou usa. Não existe coisa tão urgente que tem que ser resolvido na hora. Tem sempre um tempinho para isso, dá para resolver. Então essa aí é a minha alerta, não é conselho, é a minha observação, mas dentro de realmente, vocês podem ter certeza que é quem conhece da área que passa isso, esses relatórios passam por mim diariamente. Então é preocupante e vai aí o meu alerta para que todos os senhores também que têm filhos, orientem seus filhos. Olha, dirija o seu telefone sem passar mensagem, porque imagina passando a mensagem com o celular. Muito obrigado e boa noite. Próximo vereador. Vereador Orvino. Pelo tempo regimental, vereador. Senhor presidente, senhores membros da mesa, senhora vereadora, senhores vereadores, senhores que nos dão a honra de nos assistir aqui em plenário, quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Sanderson, o vereador Geraldo, que foram convocados para uma missão diferente na última semana. Isso é inerente à função que exercem. Eu acho que é salutar entre os poderes. Os poderes devem ser independentes, mas harmônicos entre si. E eu acompanhei o pronunciamento do vereador Geraldo, onde ele define bem de que isso é um exemplo para o Estado, até porque é uma prática costumeira do governo do Estado, que tem, nos últimos tempos, harmoniosamente prestigiado o Legislativo, prestigiado o Poder Judiciário. Eu acho que tem que se ter a independência, a autonomia, mas a boa convivência, e quem está na função realmente tem a incumbência, muitas vezes querendo ou não, mas quem assume uma função pública está para isso e tem que exercitar e fazer da melhor maneira. E eu sempre defendi, até porque eu acho que São José tem um histórico e um mau exemplo no sentido do prestigiamento. Eu sou do tempo que vice-prefeito, antes de chegar aqui, vice-prefeito era figura decorativa, e eu acho que é uma das coisas que tem que acertar na política brasileira, é a questão tem que ter um mínimo de afinidade entre os partidos e entre aquelas pessoas que correm uma eleição, se possível, porque não adianta você, muitas vezes faz-se um ajuntamento e pega-se às vezes até inimigos políticos e acaba levando para o lado pessoal, porque a política, às vezes, os adversários estão nos outros partidos e os inimigos estão dentro do próprio partido. E a gente acaba não conseguindo resolver isso. Mas acho que é importante, é uma oportunidade que se tem, que na hora é uma responsabilidade, mas envaidece o cidadão. Eu tinha começado em alguns assuntos e ficou a metade na outra. Eu quero fazer um expediente, porque eu acho o seguinte: às vezes a gente faz umas homenagens aqui, que como diz o vereador Neri, e eu concordo integralmente, mas infelizmente a lei não é assim. Você faz uma homenagem às pessoas, infelizmente, quando elas não estão. Então, sempre que puder fazer uma homenagem àquelas pessoas que merecem, façam em vida, que ela tenha um significado diferente. Mas já que a lei é uma questão de lei federal, exige que se faça, quando a gente faz, eu acho que é importante que se faça e se complete. Eu quero dizer isso porque quero fazer um expediente aqui, passar pela Câmara, ter a concordância dos nobres colegas, dos meus pares, no sentido de que
o que tem nome aqui na cidade, que se falasse, coloca uma placa, mas que faça a pintura. Adianta o vereador TT fazer uma homenagem a uma professora, sempre que possível, digamos, numa creche ou no colégio, e você não ter lá o nome. Nós temos aqui o ginásio da praça, o nome é Carlos Varela. Esse cidadão foi o primeiro motorista de caminhão de lixo da prefeitura. Trabalhou vários anos e era um atleta de primeira linha. Daí coloca o nome, mas a gente não vê. O multiuso lá tem o nome do nosso ex-prefeito Arnaldo Manche de Souza, que eu realmente gostaria imensamente de que visse lá pintado Centro Multiuso de São José, prefeito Arnaldo Manche de Souza. Esse cidadão foi indiscutivelmente, se os senhores pegarem o que foi feito na cidade, um dos melhores prefeitos que essa cidade teve. E quando coloquei a denominação lá, que na verdade quando fiz a proposição, a colocação é de todos nós, que você às vezes encampa a ideia, muitas vezes com mais alguns companheiros, mas a dona Érica já não estava se locomovendo mais, até porque o seu neco, nos últimos anos, o vereador Geraldo, que está aqui sentado, que foi um dos grandes amigos também, na verdade ele era amigo de quase todo mundo, mas tinha alguns que privavam de uma amizade mais estreita, por convivência mais próxima e tal. Ele tinha uma preocupação louca de que a dona Érica ia faltar. Lá se foi o seu neco e ficou a dona Érica. E um belo dia, eu não usava um telefone que eu tinha lá em Campinas, na Irineu Bornhaus, que era desde o tempo que tinha dois ramal, 44, 3703 e 22. 44 aqui todo o continente, onde tinha telefone fixo, era 44. E lá dentro da ilha 22, só tinha esses dois ramais. E eu fiquei com o 44, depois foi para 41, quando abriram o ramal 47 e 46, 47 aqui na praça, até no Cobrasol, e 46 em Barreiros. O meu ficou 41, que era o ramal do Estreito. Vinha Estreito, Capoeiras, até Campinas, na Irineu Bornhaus. E ela me ligou um dia e eu quase que não atendo, era um domingo. Eu só fazia uns 5 anos que não atendi, e ela me fez um pedido. Olha, o Neco, você sabe melhor do que ninguém, que foi um grande prefeito, fez muita coisa, até umas coisas que, assim, tinha uma preocupação enorme e tal. E eu gostaria de que tivesse alguma coisa aqui no centro ou na beira-mar. Então, tem um multiuso, mas eu gostaria de ver até para que a gente pudesse ir lá, um dia, nós da Câmara, e fazer. Então, gostaria de fazer esse requerimento. E assim, várias outras obras. Tem nome, às vezes as pessoas nos procuram, a gente tem que andar correndo atrás da lei, que se tivesse uma placa lá na praça, se tivesse lá na escola da Santana, na profissional, na escola, no CI, facilita bastante. Um outro assunto que eu concedo uma parte ao vereador Obrigado Geraldo. pela parte, vereador. Eu acho que essa homenagem, essa simbologia, acho que é importante, né? E até nós somos adotados por São José, adotamos também essa terra, mas na cidade onde eu nasci, até hoje a maior parte da minha família mora, é na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Também o nome do meu pai foi dado com o nome de rua, e lá a prefeitura faz uma solenidade anual, onde chama todos os familiares dos homenageados e homenageadas, além de colocar a placa no devido lugar, né, a família também leva uma outra placa de lembrança com o mesmo formato que vai no local ser homenageado. Seria até de homenagear mesmo para o quê? Para manter a memória viva da cidade. Eu só não estou dizendo que é esse exemplo que temos que copiar, mas lá eles fazem essa solenidade, é carregada de muita emoção, porque na verdade é a memória viva da cidade, né? E onde as famílias ali, que por lei já pessoas que partiram desta, né? E as famílias todas levam uma placa, né, para suas casas, e ali tem a lembrança. Obrigado pela parte.
A discussão é importante, porque da discussão surgem algumas alternativas, e esse é um bom exemplo a ser seguido, como o vereador Geraldo. Necessariamente pode ser até aprimorado, pode ser até diminuído, mas uma coisa é certa, é necessário que você faça a lembrança, que você eternize ali, que você coloque, né? Então, e nós temos os nossos, a grande maioria dos nossos prédios e denominações não existe. É uma coisa tão simples, fazer uma pintura lá. Eu quero levantar um assunto aqui, que eu vou voltar, dado ao tempo, numa outra sessão, é com relação às áreas públicas, que eu estava vendo um dia desses um exemplo, um outro belo exemplo, vereador Geraldo, que São Paulo, não só as empresas estão fazendo a adoção de áreas públicas, mas também as pessoas. Grupo de pessoas, associação do bairro, o condomínio onde está perto, porque nós temos erroneamente, vereador Moacir, aquela ideia antiga e ultrapassada, que a gente acaba pensando que é verdade, de que coisa pública não é de ninguém, quando na verdade é o contrário, ela é de todos, como diz o senhor. Então, eu quero voltar a esse assunto, que eu achei extremamente interessante, que a sociedade tome conta, que a sociedade se empenhe, porque ali é a área de lazer, de várias, não só entidade, mas grupo de pessoas pintando, fazendo, cuidando, porque se você deixar só pelo poder público, infelizmente ele acaba não acontecendo, e acaba sendo invadido, acaba sendo tomado. Eu quero voltar, porque eu acho que é um assunto que nós cuidamos muito mal ainda das nossas áreas públicas. Obrigado. Não há mais vereadores, né? Não há mais vereadores inscritos. Como não há mais vereadores, em nome de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a todos os vereadores para uma próxima sessão, dia 26 de novembro, quarta-feira, horário regimental. Boa noite a todos, senhoras e senhores.